Fala galera, tudo bem? Olha nós aqui novamente, né? O nosso podcast Bar e Outras Histórias. Voltando aí mais um episódio, né? E de início já agradecendo aí a audiência do episódio passado, que foi sucesso, né? Com Álvaro Auaz. E hoje a gente vai falar tem umas histórias legais aí, tem um convidado muito especial, né? James aqui falando novamente. E começando com aquele astral legal, né? Né, Luísa? É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouco mais de música dentro dos bares. A gente não trouxe ninguém menos do que Anderson Moraes. Porque só o nome dele já é um nome chique, né? Anderson Vinícius de Moraes. Ele já o nome dele já incorpora toda a história da música. Ele se acha, né? Aí ele se acha. É aquele cara que a gente ama e odeia ao mesmo tempo, mas ele é um cara muito bacana. Camorra, é artístico. Eu não sabia da parte do odeio. Quando você foi líder de squad, a gente te odiava às vezes. Mas uma coisa que eu nunca esqueci foi quando você falou pra mim assim, que a gente ia levar uma carcada grande, e aí você virou pra mim e falou assim, fica tranquila que eu falei aqui comigo, você tem carta branca. Nunca esqueci que você falou isso pra mim. Ó. E aí, Alex? Pois é, pessoal, estamos aqui, né? Terceiro episódio de Bar e Outras Histórias, com um prazerão de receber o Anderson aqui nesta mesa, pra gente fazer uma resenha e falar sobre esse universo de bar e o universo de música que caminham tão juntos, né? Mas além disso, falar sobre você, que você é um cara super especial, inteligente, pra gente é uma honra, um prazer receber você aqui nesta mesa, viu? Tivemos uma dificuldade de trazer ele até aqui, né? Porque ele não acorda. Ele acorda cedo, mas ele não sai de casa, né? Fica postando aquelas fotinhas com os textos de Vinícius de Moraes. Essas coisinhas aí, essa né? semana foi de Gil. Intriga da oposição. Essa semana É foi do inveja, Gil. gente, inveja. James também tem esse poder. Prazerão te receber aqui, viu, Anderson? Sou eu quem agradece. E é um privilégio, né? A gente tá aqui falando sobre coisas que a gente ama, que a gente gosta, né? Esse ecossistema de hospitalidade, como a gente sempre fala, da música, do bar. Eu costumo dizer que o bar é um lugar metafísico, né? Ou seja, ele transcende a estrutura física dele. E a música inserida nesse contexto, ela é um delírio. O bar é um lugar metafísico e a música é um delírio. Né? Então, partindo desse princípio, né, tudo é fantasia. É muito legal, porque o bar é um lugar que você chega... tem vários momentos, né? Você vai encontrar os amigos, você tem um lugar de encontros, né, afetivos e dates, etc. É um lugar que você, às vezes, vai afogar as mágoas e tá sozinho e vai ouvir... vai lá tomar uns tragos e tal. É um lugar que você vai celebrar, né? O aniversário, a vida, sozinho ou não importa. E aí a gente fala da música dentro desse contexto que ela colore tudo, né? Mas... vamos lá, terceiro episódio, né? Exatamente, é isso, gente. E eu gosto muito de estar no início das coisas. Obrigado pelo convite. Vamos lá. A gente escolheu o Anderson porque para falar um pouco da importância da música dentro dos bares, né? É um cara, para quem não conhece o Anderson Camorra, é o cara que cuida do artístico da fábrica de bares e cuida muito bem, manda muito bem. Já fez vários camarotes Bramas aí, tanto do carnaval como dos rodeios, né? E por isso que a gente escolheu a dedo. Aí vinha mais gente legal aí, mas hoje o espaço é do Anderson, né? Eu queria que ele começasse aí contando um pouquinho lá do início, Anderson, da sua história, como você começou, como você veio para esse mundo de maluco, né? Que a gente fala. Para dentro do bar, né? Vamos lá. É uma trajetória muito longa. Não que eu tenha muita idade, mas é que... É muita coisa. Muita coisa para dizer. Muita coisa para dizer. Efetivamente, na fábrica de bares, eu estou desde 2008. E foi um ano que eu fui convidado a fazer o carnaval, produção de carnaval. E aí fiz o carnaval em fevereiro e recebi o convite para vir ser produtor na casa, né? O Alex já trabalhava lá. Já trabalhava em 2008. O James não, a Luísa não, vieram um pouco depois. Sim. E aí eu era produtor local, produtor de campo. Então, cuidava para ver o horário da passagem de som, que equipamento a banda ia utilizar, que horas sobe no palco, que hora que desce, intervalo, combinar repertório, o que tem que dizer. Hoje a gente tem que falar sobre a rede Vivax. Vamos falar sobre o que é importante, a parceria. O que o artista tem que dizer, qual o tempo que ele tem no palco e tal. Ajustar a luz, entender... Enfim, essa coisa toda que a produção artística demanda. E fiquei fazendo isso
talvez por 1 ano e meio. E era curioso, porque eu chegava no bar, eu nunca tinha trabalhado num bar, né? Então, pra mim, era um lugar mágico. Eu lembro que a primeira vez, no meu primeiro dia de trabalho, tinha um show do Calbi, do professor, né? Calbi Peixoto. Eu encostei assim na parede, né? E ele passou, cercado de seguranças, né? E as senhoras todas querendo rasgar a roupa dele. É muito louco. E aí ele sobe ao palco assim, mete um boa noite. E começa a cantar. Eu fiquei, caramba, eu tô no lugar certo. É onde que eu gostaria de estar. É isso aqui que eu quero. Foi em 2008. Antes disso, eu já trabalhava... eu já trabalhava na indústria, né? Fonográfica. Trabalhei na Som Livre durante um tempo, né? Na área comercial. E aí fui trabalhar com um amigo, produtor, compositor, artista, genial. Eu trabalhei com um agente de marketing do Leandro Learte, né? A gente depois fala um pouquinho mais sobre isso. A gente soube que vocês dividiram um apartamento. Não era apartamento, não. A gente dividiu a vida. O Leandro Learte é um amigo querido, um irmão de 30 anos. E Um cara muito gente boa. Uma época a gente morou junto e tal. Uma época muito produtiva do ponto de vista de musical pra mim. A gente fazia muito pesquisa, porque eu tenho insônia, né? Sou notívago, ele também. Então, a noite era ouvindo música, pesquisando música, vendo videoclipe. Saca esse som que eu descobri. Então, foi um pouquinho antes de entrar na fábrica de bares, que nem tinha esse nome, né? Na verdade, era no Bar Brahma. E aí, em 2008, enfim, eu entro para trabalhar, egresso, né, dessa experiência com o Leandro, venho para a fábrica de bares. E aí começa uma trajetória que hoje dura já 15 anos. Da qual eu tenho muito orgulho, assim, que eu brigo, enfim, tô lá no dia a dia, me emociono e tal, mas é um lugar que para mim transcende muito, assim, ali tá, as nossas vidas estão ali, né? Parabéns por isso, e quando você entrou, isso já era muito claro, né? A história que o bar estaria a continuar a se construir em paralelo com a música, e você veio e com o passar do tempo e trabalhando cada vez mais, você foi desenhando isso melhor ainda, né? E hoje a trajetória deste bar, que é o Bar Brahma, mas eu acho que de uma maneira geral dos bares, ela caminha muito junto com a música, né? Sem dúvida. O cliente, às vezes, nem espera, mas quando ele chega e ele é contemplado com algo que foi pensado para ele, seja para um show grande, seja para um voz e violão intimista, aquilo foi pensado por alguém e aquilo pega o cliente, né? E tem aí uma coisa que a experiência dele. A experiência. Tem uma coisa que chama music branding, né? Que é isso. Dentro desse ecossistema, né? De hospitalidade, seja num hotel, a música que está tocando no elevador do hotel, no saguão, ou a música mecânica ou não, que está tocando no bar. No café da manhã. No café da manhã. Aquilo, ela é uma música pensada para o consumo. Obviamente que ela tem o traço cultural, por si só. Mas em que momento, o momento de consumo da feijoada, o que a gente toca? Vai tocar sertanejo? Não. Vai tocar samba, vai tocar, sobretudo no Bar Brahma, samba raiz. Vai tocar pagode. Legal. No sábado à noite, a gente vai tocar bossa nova? Talvez não. Né? Bossa nova a gente pode tocar no almoço. Né? E aí pensa um pouco dessa linha do tempo também que a música tem. A música brasileira, ou internacional. Você pega ali os anos 40, você tinha o final da era do rádio. Então tinha ali Isaurinha Garcia, Agostinho dos Santos, etc. Esses caras podem tocar em que momento? É numa segunda-feira, onde a gente tem um projeto destinado para a terceira idade, enfim. E aí vai. Isso que eu acho legal, que você sempre divide isso com todo mundo, né? Com todos os gerentes. Essa preocupação da gente saber o que colocar, onde antecipa o show do artista. Não vai subir Demônios da Garoa, você vai colocar um sertanejo antes do cara subir, um pop rock. Não faz sentido. Então essa preocupação eu acho muito legal que você tem. Tem uma coisa que a principal pergunta que se deve fazer é por quê? Por que eu vou tocar essa música? É isso. Por quê? Por quê? Por que não? Por que sim? Mas é verdade, a gente tem que ter essa preocupação. E não somos só nós, né? É o cuidado inspirado no cliente. É o que o Alex estava dizendo. É o cuidado inspirado no cliente. Tudo isso faz parte da hospitalidade, né? Exatamente. Porque... Essa é a ideia.
É essa engenharia que tem por trás, né? É importante que a gente pense nisso. Você disse, né? A música do elevador para a música do salão, seja um voz e violão ou algum show de grande porte. Isso tem que ser pensado por alguém que gere que gere o bar, por exemplo, porque no seu caso, no nosso caso, quem desenha isso é você e a gente toca junto. Se não for pensado, fica aleatório. Se for aleatório, não toca o cliente. E até o fato que a gente estava conversando um pouco ontem de não ter a música. Quando não ter a música, né? Que isso também faz parte de estudar a pausa em si. A pausa é importante demais, o silêncio é importante demais, é verdade. Para todos os donos de bares hoje, tem muitos que não se preocupam com isso, né? Com esse sentido de você entrar, ver que uma música tá alta demais, entendeu? A gente se preocupa com isso, a gente falando, essa música da esquina tá alta, o cara não... Pô, porque se você sentar ali, você não vai conseguir conversar. E você acaba recebendo uma reclamação, né, do próprio cliente. Pô, eu vou embora porque eu não tô conseguindo ouvir. Porque eu acho que, como o Alex sempre fala, que o menos é mais, né? O artista tem uma questão também técnica. Vamos lá, primeiro, uma questão técnica. No nosso grupo, a gente tem uma preocupação de ter um equipamento técnico adequado para atender e oferecer uma melhor experiência para o cliente. Então, todas as casas, seja a casa que tem música mecânica ou ao vivo, ela tem um equipamento sempre de primeira para poder oferecer essa experiência para o cliente. Ponto. Além disso, tem um componente ali que aí que é o artista, né? Que é uma coisa, é uma bola de energia ali, de criatividade, de intuição. Então, às vezes, ele extrapola na emoção de perceber que as pessoas estão gostando e tal. E ele não tem muito essa medida, porque tecnicamente falando também, tem 2 tipos de som na hora do show, né? O som que está rolando no palco, ou seja, aquilo que ele tá ouvindo, como ele se ouve, e o PA, que a gente chama, né? Que é o som que está indo para fora. Às vezes esse som está alto, mas o artista não sabe. Então, cabe realmente a nós que estamos zelando por essa experiência do cliente, cuidarmos para que esse detalhe não jogue contra, né? A música é um trunfo muito, muito importante, mas à medida que você perde a mão, a gente falou, coloca a música errada, no lugar errado, no dia errado, no momento de consumo errado, no volume inadequado, você perde, né? Você joga contra. E é o cuidado com os sentidos do cliente, né? A gente tá sempre falando sobre os 5 sentidos. Sim. Tem o visual, tem o paladar, tem o tato. E a música, ela compõe isso. E, às vezes, numa rotina de bar, a gente se esquece de que, cara, aquele músico ali é um personagem importante também. Assim como o garçom. Aquele músico toca o cliente e aí, quando o cliente se conecta com ele, se conecta mais, às vezes, do que com o próprio garçom, que é um cara que tá limpando a mesa dele. Né? Exatamente. A conexão que a música permite, vamos lá, a música ela permeia as nossas vidas, do ponto de vista social, ela já fez transformações gigantescas no Brasil, no mundo afora, né? Já aconteceram através da música ou a partir de música. A gente falou agora, por exemplo, do Bêbado e Equilibrista, aqui em off, que virou o hino da anistia no Brasil. Isso é uma coisa muito relevante, né? Uma música do Aldir Blanc com o João Bosco, que eles gravou e que virou o hino da anistia, que possibilitou com que todas as pessoas que estavam exiladas fora do Brasil voltassem. Né? Inclusive, a música menciona isso lá, né? Uhum. Que sonha com a volta do irmão do Enfio, que era o Betinho, né? Lembra que fazia campanha contra a fome, Betinho? Que tinha um irmão hemofílico, que era o Enfio, cartunista, jornalista e tal. E aí a música transformou aquele cenário ali. Então a música ela ilustra muito o seu tempo. E aí ela transforma a sua vida pessoal. A gente é movido, assim, de modo geral, somos movidos a arte, cultura, música. Isso tem que estar inserido, é o que humaniza a nossa consciência, né? Se a gente não tem isso inserido no nosso dia a dia, a gente empobrece um pouco mais, né? Em minha opinião, né? A gente até estava falando sobre o Titãs, né? Que assistir o show do Titãs e ao show desse último show deles é uma coisa de reviver grandes momentos, porque foram músicas na década de 80 e 90 que era o momento que eu estava já entrando na adolescência e era muito potente. Então, assim,
É só memória afetiva. A né? memória afetiva. Não é da minha época, né? Eu confesso. Você é mais Não é. novo, né? Você da não minha é da época, sua mas- época. Mas assim, seus pais devem ter comentado com você. Ouvi dizer. Você ouviu dizer? Então, algumas músicas chegaram a me emocionar mesmo no show. Claro. Porque assim, é exatamente isso. Momentos que marcaram, a música ela Qual traz música isso. do Titãs você mais gosta? Vamos lá. Ah, eu gosto Marvin. de Marvin. Que é uma versão, né? É uma versão. uma Marvin versão. e Flores, né? São músicas que eu acho. Eu era meio uma adolescente, meio que já gostava muito de Legião Urbana, então eu era meio, né, deprimida. Se você ver. Você pega Flores. Flores. Flores, o que ela tá falando, né? Olhei até ficar cansado de ver meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro, e os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. Ele tá dizendo o seguinte, é um suicida no caixão. Eu vi essa É um história. suicida olhando no caixão. Arnaldo Antunes, é genial, né? Muito Ele bom. São genial. músicas que. E aí eles passam. Dentro desse show, e foi uma coisa que me marcou. Que no show ele tá cantando muito agitado. Ele começa com o Homem Primata, ele abre o show com o Homem Primata. O Arnaldo Antunes. Isso. E aí eles sentam na cadeira e falam: agora a gente vai passar naquele momento que eles fizeram o acústico. E aí é Epitáfio, e vem várias outras músicas e é a coisa mais linda. Que é quando muitos fãs dizem que é a derrocada da banda, né? Que a galera quer o artista underground, não quer o cara pop e popular e tal. Quando o acústico era Todos eles fizeram naquela o época. acústico salvava as bandas, né? Acústico Isso. Exatamente. Acústica Lembra MTV, Acústica MTV. Era a boia de salvação das bandas. Porque Olha, passava pelo acústico e estourava. Mas A gente... E Sonífera Ilha, desculpa. Porque Sonífera Ilha... É a primeira música, Foi né? a primeira música deles. E eu lembro que era uma música muito de... Apesar deles serem rock and roll, era música que tocava em baile de carnaval. Então, o meu primeiro baile de carnaval com 14, 15 anos, e que o meu pai me levou... tocava o balancei. E tipo, Sonífera Ilha e todo mundo curtindo a valer. Então, assim, é muito louco como isso marca. Isso traz e o a gente... papel da música, é o que eu estava dizendo. De transformação social, de transformação cultural, de transformação da sua vida Que a familiar. gente traz pra dentro dos nossos bares, né? Você coloca uma música para celebrar, né? Uma música quando tá triste, para ouvir, para se conectar com o sentimento. A música tem, a arte tem a cultura tem essa função. Né? E a gente de bar é contemplado com isso, né? Exatamente. O cliente chega, às vezes, e é aquilo como já falamos em outros episódios. O cliente vem, ele acha que ele vai tomar um chopp. E aí ele se depara com uma experiência de serviço e com uma experiência, é um exercício cultural. Sem dúvida. Né? Ele acaba consumindo algo cultural. Para o Bar Brahma, por exemplo, ele é de fora de São Paulo e ele se depara com algo bem paulista mesmo, um chorinho, algo... Demônios da Garoa. Demônios da Garoa. E aí ele entra num universo que ele nem imaginava que ele ia entrar. E né? é uma questão de ensinar. Eu lembro que quando eu tava trabalhando no Brahma, 2021, um casal com os filhos queriam entrar, a gente não tinha ainda começado na esquina a tocar pop rock, mas ele não ia começar o show ainda, e no principal tava a Naninha. E eu só tinha mesa no Naninha. Eu falei, olha, não vai começar ainda, tal. Ele, mas eu gosto de pop rock, mas eu queria mostrar o melhor bar de São Paulo pra minha filha, ela nunca foi. É a primeira vez que tô levando no bar. Eu falei, então, por que você não mostra o melhor bar de São Paulo tocando a música que é tradicional deles? Aí ele ficou assim, eu falei, faz o seguinte, eu vou separar, ainda não começou, eu vou separar uma mesa pra vocês, quando começar, então, o pop rock aqui na esquina, e vou te levar pra sentar no samba com Naninha, pra vocês curtirem, pra vocês não ficarem lá de fora esperando começar um show. Depois eu só te mudo de mesa, pode ser? Pode ser. Passou. Começou a banda pop rock, falei pro James, deixa essa mesa aqui separada, que é pra um cara, a esposa e os 2 filhos. Fui lá buscar no salão principal. Falei, vamos lá. Nem a pau. Cara, nem a pau, vou ficar aqui até o final. Ela tá amando a experiência, eu tô achando que ela nem vai ser roqueira que nem o pai. E é uma experiência É a legal. transformação que a música faz no cara, no dia do cara, né? No ambiente, né? É o ambiente. Eu acho que é muito ambiente. Eu acho que hoje tem muitos lugares que quando você entra, a energia da música que traz. Fala, cara, eu nunca sambei na vida, mas aqui eu tô sambando, tomando um chopinho. E muitos donos de bares e restaurantes não se preocupam com isso. Acha que não tem que ter uma música, ou então, não, isso não faz parte. Ou acha que não há uma engenharia por trás. Exatamente. Uma coisa que eu queria te perguntar, Anderson, que muita gente me pergunta, principalmente alguns clientes, porque às vezes o cara tá lá na varanda, ele passa em frente ao palco, aí vê o Demônios da Garoa. A galera fica curiosos. Inclusive eu recebo mensagem, o pessoal perguntando,
eles vêm aqui na nossa cidade, 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, um show monstruoso. Quanto custa um cara desse aí? Como que funciona essa engenharia de cachê desses caras? Tipo do Nobre, que tá sempre conosco, essa galera. Olha só. Primeira coisa, a preocupação é caber no bolso. Obviamente que valorar, né, o cachê é uma coisa muito delicada, porque você falou do Demônios da Garoa, que toca numa cidade cuja a audiência é de 20 mil pessoas. Obviamente que esse cachê tem um valor diferente do que é pra gente no espaço que tem 180 lugares. Uhum. Então, é de trás para frente que eu geralmente faço a conta, né? Falo, bom, eu preciso cobrar quanto na porta, vezes quantas pessoas para pagar quanto de cachê. E proponho, primeiro, quando a gente fala do Brahma, né? Do Bar Brahma, a gente tem um asset muito importante que é a tradição do Bar Brahma, né? Existe a localização, né? Até brinco que o Álvaro devia pagar um dízimo pro Caetano. Porque a gente está inserido dentro do roteiro turístico da cidade. Pronto. Então, isso por si só gera uma demanda, uma expectativa e algo aspiracional. Quero ir ao Bar Brahma. Eu lembro que eu ia pegar um táxi, às vezes, ali no ponto próximo ao bar, e o depoimento dos taxistas nossa, eu pego um cliente um passageiro fora de São Paulo, ele quer ir à Avenida Paulista, ele quer ir ao Mercadão Municipal, Parque do Ibirapuera e ao Bar Brahma. Então a gente está inserido nesse roteiro turístico da cidade. Isso nos confere um diferencial, mas não é o suficiente para manter a nossa tradição e nos levar adiante. Serviu para chegar até aqui. A gente ainda tem muito trabalho para fazer, vocês sabem disso, e a gente faz para irmos adiante. E a contratação da música também é isso um pouco. A gente consegue, em função dessa tradição, dessa boa fama, né, negociar muito bem o cachê. E aí a conta é essa. Bom, quanto eu cobro na porta, vezes a capacidade média, não é nem a capacidade total, média desse salão para pagar pro artista. E aí a gente faz uma continha. E cabe ao artista decidir, né? Topar ou não. E assim, pra gente é muito importante ter um artista, como a gente falou, e a gente pode falar de alguns nomes depois que já passaram pelo Bar Brahma, mas você falou do Dudu Nobre e tal. E dia 13 de julho estará com a gente. O Demônios, que está ali, estará no dia 6 e no dia 20 de julho também. Aqui passando a agenda para as pessoas não perderem aí Bar Brahma. Mas tá mensal, viu? Demônios da Garoa. Quinzenal. 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 Não, eu digo, está sempre, né? A temporada de Demônios da Garoa é fixa. E aí é isso. Pra gente é importante tê-los na nossa grade, sem dúvida. Para eles, de algum modo, também é importante estarem em São Paulo, num palco tão importante, tão icônico como o Bar Brahma. E aí surge essa negociação. Você falando desse palco tão icônico, eu lembro da primeira vez que o Levi de Paula subiu no palco. Você lembra disso, Alex? Que o pai dele estava com ele. Foi emocionante. A gente, na rotina do bar, às vezes, perde a conta. A gente não se dá conta da importância que tem aquele palco, das pessoas que passaram ali. Vivos e que já foram, mas assim... Eles passaram vivos, né? Pelo amor de Deus, eu não vou entrar mais no bar, pelo amor de Deus. Eu olho com bastante carinho. Vocês estão de mesa branca, tem né? uma energia, você fala que o Calbi tá lá, o espírito dele morre de medo tem de uma dar noite. Energia incrível, e o Calbi era um cara incrível. Se ele estiver presente ali, com certeza tá nos abençoando. Por exemplo, a gente pode falar alguns nomes que passaram pelo palco do Bar Brahma, né? Seja temporada, seja participação, subir ao palco. Com cachê ou sem cachê, não importa. Vamos lá. Vamos bate-bola? Vamos bate-bola. Vai. Seu Jorge. Jamelão. Gilberto Gil. Peso pesado. Eu só vou sobrar o Calbi, né, pessoal? Calbi. Não, tem mais. Tem mais. Elza Soares. Alcione. Luciana Mello. Sandra de Sá. Simoninha. Vai, Alex. Vai lá. Vai. Paula Lima. Fat Family. Boa. O grande amigo dele, João Sabiá. Boa. Leandro Learte. Ivo, pessoal. Não vamos esquecer do Ivo. Dominguinhos. Xande de Pilares.
Targino Gondim, falei agora. Marciano. André do Molejo. Demônios, pelo amor de Deus. Demônios da Garoa. Demônios da Garoa. Jair Rodrigues. Nossa, top. Que mais? Vamos? Vamos, tem um monte de Netinho, vai. Netinho de Paula. Netinho de pau. Fafá de Belém. Fafá de Belém. Sandra de Sá. Eu já falei, nem imita, que eu já falei. Desculpa. A gente fica aqui... Luiz Airão. Luiz Airão. Monstro. Benito de Paula. Eu sei que tem uma história que a Nana Caymmi foi pra ver o show do Calbi Peixoto. É. Então podemos dizer que a Nana Caymmi pisou no Brahma. Essa semana eu tentei fechar um show dela, mas ela tá finalizando um álbum. Sou apaixonado pela Nana. Nossa, a voz que dela voz. é A maravilhosa. gente tá aqui falando tudo isso, né? Onde inclui também muita hospitalidade. E o Anderson tem uma história que eu gosto que ele sempre de ouvir. Eu queria tanto que ele contasse aí pra galera. Sobre o primeiro ato de hospitalidade. Não me comprometo. Pelo amor de Deus. Que foi aquela história do Femo, tudo. Eu queria que você contasse a história, eu acho que porque a galera gosta de ouvir isso. Então, é uma história muito legal. Na verdade, é um dos primeiros traços da nossa civilização, que é um traço de hospitalidade, né? Uhum. A gente pode considerar vários deles. A própria música tem aí um componente de civilização. De troca, né? A música, então a gente tá falando da música aqui. Enterrar os seus mortos também é um traço de civilização. Mas um dos primeiros... Na verdade, tem uma professora, uma antropóloga americana, dando aula, né? Esqueci o nome dela agora. Ela estava dando aula e um aluno chega e diga, professora, numa aula de antropologia, nos Estados Unidos, fala assim, professora, qual é o primeiro traço de civilização? E ela pensa, senta na mesa, durante a aula, né? Volta e fala assim, um fêmur cicatrizado. E aí ninguém entende exatamente, ela fala, explico. Geralmente as pessoas que tinham alguma doença, ou uma comorbidade, ou um fêmur quebrado, um fêmur demora meses para cicatrizar. Então, o que acontecia com essa pessoa? Os nômades deixavam para trás. Não dá para acompanhar, segue a viagem e deixa essa pessoa para trás para morrer. E aí ela dizia, o fêmur cicatrizado significa que por pelo menos 8 semanas essa pessoa foi cuidada. Essa pessoa teve cuidados especiais. Alguém caçou por ela, alguém plantou e colheu por ela, alguém a alimentou. E aí isso é um traço de hospitalidade. Então, um dos primeiros traços da nossa civilização passa por um traço de hospitalidade e a gente sempre fala um pouco disso, é verdade. Isso é uma história muito... Eu tinha até esquecido dela. Muito legal, porque assim, a gente fala... eu vejo, eu estava comentando com o Alex, muitos caras que falam no Instagram, nas redes sociais, pô, eu vou fazer com que seu restaurante aumente o faturamento, isso, e falam apenas de números, sabe? Disso, daquilo, promoção disso, promoção daquilo. Esquece de pessoas, esquece disso. Esquece de acolher, esquece da hospitalidade. Isso é um pilar importante. Exatamente, porque as pessoas que estão indo ali, para você conquistar ela, não é só com uma promoção. Ah, hoje eu vou vender um chopp, vou te dar outro. A pessoa às vezes está pouco suscetível a isso. Sim. Ela tem até grana, paga o quanto for. Mas se você não cativa o interesse dela, se você não... precisa cortejar a pessoa, embora o cliente... goste. Mas se você não oferece essa hospitalidade, se não oferece... Se a pessoa não sente que é um lugar que ela é bem acolhida, e todos esses pontos que o Alex disse ainda há pouco, dos 5 sentidos, não são atendidos, a pessoa se sente desconfortável e vai embora. Se a música está alta, se o garçom é deselegante, se na entrada a recepção não foi cordial com ele. Eu costumo dizer que a jornada do cliente, ela começa, né? Tem um amigo, o do Tomé, que ele usava essa expressão, a experiência do freio de mão. Quando você puxa o freio de mão, começa a sua experiência. Quando você baixa o freio de mão, ela acabou. Nesse intervalo de, às vezes, 2 horas, 2 horas e meia, o que acontece entre o puxar e o baixar no bar é o que interessa. Então, quando o cliente desembarca do nosso valet ali, e o valet, enfim, mesmo que ele venha a pé, seja um cliente de oportunidade passando em frente ao bar, ele já é abordado pela pessoa do valet que é cordial. Os seguranças estão ali zelando pela segurança dele. Ele chega na recepção, a gente tem eu até uma vez desenhei a jornada do cliente do Brahma, e eu brincava que
o porteiro, né? Ele é o cara que ele na verdade ele tinha um porta-joias na mão, porque cada comando era uma joia, né? E aí a recepção, as hostess recepcionam com alegria, com um sorriso no rosto, com delicadeza, com inteligência, percebe exatamente o que ele quer, né? Em que momento que ele tá chegando com a família, ele tá chegando com os amigos, eu vou oferecer a melhor opção aqui, pô, sertanejo de quarta com 3 amigos vão gostar, pô, não, esse é um casal e tem uma música mais romântica ali, eu vou direcionar para lá, então tem essa sensibilidade. E aí o maître vem como se fosse o grande anfitrião da empresa, né? do bar, e recebe essa pessoa, né? Dando ali toda a Delicadeza, delicadeza, né? Exatamente. Suporte, né? O suporte. Pronto, o garçom vem e... Você falando isso é um dos motivos de existir esse podcast. E a gente fala sempre isso. A gente não está falando para nós mesmos. A gente quer ultrapassar a bolha. E a bolha é o mercado. Eu vou ficar muito grato se um dia a gente conseguir passar para 1, 2, 10 pessoas um conceito de que para você fazer esse negócio, você tem que ser delicado. Delicado. E a gente é um bar, o Bar Brahma é um bar turístico. Para você se transformar em delicado por você estar querendo atingir uma massa turística, é 2 palitos. E eu dou um exemplo. Eu como turista, fui para um bar em Fortaleza, que é na praia principal lá. Praia do Futuro. Iracema. Na principal lá, a faixa maior Acho lá. que é Iracema, não? Não é Iracema. Mano, é Praia do Futuro. Me deu um branco aqui, não é do futuro, é a principal praia ali. Bares turísticos que recebem pessoas do mundo inteiro e do Brasil inteiro. Ok, eu sou de um bar turístico também, só que naquele momento eu era cliente. Eu entrei, as coisas ficam muito artificiais quando você assume uma identidade de bar turístico e você não cuida da delicadeza disso. Eu sentei para um show, o show era tudo em excesso e não tinha um tema. Era carnaval, era isso, era um excesso de informações, era poluído de informações. Eu não gostei. E eu, como turista, eu sou de São Paulo. As pessoas do Ceará vêm me visitar em São Paulo também. Eu senti que quem desenhou aquilo, e era tanta informação, podia ter feito menos, podia ter sido mais delicado para a entrega daquilo para o turista. Não tinha novidade para mim, eu não entendi, eu não senti nenhum tipo de proximidade com o local que eu estava visitando. Para o Bar Brahma, é diferente, porque é delicado o negócio. E a pessoa chega no bar e ela consome o que a gente quer entregar, e ela consome com prazer, porque ela sabe que aquilo foi desenhado de uma forma delicada. Eu recebi a resenha de um cliente essa semana, paulista, ou melhor, paulistano, da Vila Maria, se eu não me engano, e ele falou, é a primeira vez que eu fui no bar, ele já um senhor, eu me senti um autêntico paulistano, pela sua programação, pela sua recepção, e eu pensei para mim, caramba, e nós somos um bar turístico, né? E ele se sentiu um autêntico paulistano. Então a gente acertou, porque a gente tocou o turista, mas a gente tocou o cara de São Paulo também, que quer ir prestigiar um autêntico bar paulistano. Nós acertamos. Eu acho que o Bar Brahma, eu digo que é o bar dos bares, né? É o rei dos bares, o Bar Brahma. A gente, como bar, vocês sabem disso, é o lugar que mais vende chopp no Brasil. Pronto. Mas tem um componente cultural aí, que é estar no centro de São Paulo. Na esquina mais conhecida do país. Do país. Então, repito, o cliente vem, ele quer conhecer a Paulista, o MASP, etc. E o Bar Brahma. E aí, a gente reflete esse entorno. A gente sabe de todos os problemas que há, e a gente não fecha os olhos para isso, né, no centro de São Paulo, no que diz respeito às pessoas em condições... Vulnerabilidade. Vulneráveis, exatamente, morando ali, enfim. A segurança pública. Exatamente. Também. Em situação de rua, mas a gente acho que o Bar Brahma, ele reflete muito esse sentimento paulista, né? Se qualquer pessoa que vai... Eu ouço muito isso. Eu queria abrir um Bar Brahma não sei aonde. Podia ter um Bar Brahma em tal lugar. Não, e detalhes, não fala Bar Brahma, né? Bar da Brahma. Podia ter um Bar da Brahma não sei onde. Ora, por que ele está dizendo isso? Ele vem em São Paulo, vê o Bar Brahma e sugere que tivesse um Bar Brahma em Manaus, em Recife, em Santa Catarina, porque ele tem os seus traços ali
no seu DNA essa questão toda paulistana, né, que você disse. Raiz, né? Raiz, né? Então, a gente sabe que a história do boteco, a memória afetiva do boteco, ela tá muito atrelada ao Rio de Janeiro, né? Os primeiros botecos A e tal. malandragem. Mas o Bar Brahma, ele é um jeito paulista de ser bar. E aí as pessoas, a gente ouve isso todo dia, tinha que ter um Bar Brahma na minha cidade e tal. E lá tem vários bares. E por que tem que ter um Bar Brahma na cidade? Porque é o jeito paulista e nosso, e também, ao mesmo tempo, cosmopolita de ser bar, né? E é uma coisa que também tem muito diferencial. Apesar do Rio trazer essa coisa do boteco, como você quis dizer, da malandragem, mas a gente sabe hoje que falar de serviço no Rio é bem complicado. A gente, Rio, Brasília, que a gente teve em Brasília também. Eu acho que a nível nacional. A nível nacional, assim, não dizendo só nós, mas São Paulo sai na frente em relação a essa parte de serviço e hospitalidade, né? Traz isso, tanto que a gente está na 5ª maior gastronomia do mundo. E a gente ouve isso. A gente ouve. Não é que a gente decidiu isso aqui. A gente ouve isso. Queria que esse serviço estivesse em tal lugar. Exatamente, são coisas que trazem pra gente. E aí eu conto pra vocês, um casal de amigos, ano passado, foram para Portugal. Eles foram conhecer um restaurante, era um restaurante que era de frente pro mar. E era à noite. Só que aí, quando eles chegaram no restaurante, eles pediram uma mesa. Aí a garçonete levou eles até uma mesa perto do bar, mas assim, ela falou, mas a gente queria ficar perto da janela para ver o mar. Aí a garçonete olhou assim, por quê? Tá de noite, o que você vai ver? Tipo, não porque esse é grosseiro, porque o modo europeu é um pouco mais direto. Então você sente, e ela falou assim, eu lembrava tanto de você, porque você prega tanto hospitalidade nos bares aqui, e quando a gente chega lá, a gente sente falta disso. Então assim, ela por 2 dias, eles foram em outro restaurante que perguntaram, cadê o cardápio? O cara falou, tá aí parado na parede. Então, Mas tipo, são coisas que você fala assim, bate muito. Mas infelizmente, você não precisa ir para a Europa para você entender isso. Você não precisa ir para um bar ou restaurante que foi montado por alguém com estrutura. O que mais tem hoje para o nosso ramo, e eu vou, se eu puder, vou lutar até o meu último dia no ramo fazendo isso, é que esse conceito esteja para todo mundo que realmente entra para esse negócio. Às vezes você tem dinheiro para montar um restaurante e até algum feeling para montar o mínimo de uma equipe, mas você não tem feeling para trabalhar a delicadeza do sorriso do porteiro. Se você não faz isso, você baixa o nível de entrega da classe. E nós falamos de uma classe. Bares e restaurantes são uma classe importantíssima, que traz tanto emprego e entrega tanto entretenimento e cultura. Por isso que eu falo dos números, que as pessoas, os números são muito importantes. Você controlar o teu CMV, sabe, a tua compra. Não, é essencial. Tudo é essencial. Senão claro que você vai quebrar. Mas aí dentro do seu controle, o maior contingente que você tem que ter na mão são as pessoas que trabalham para você. Exatamente. Fazer com que essas pessoas abra aquele sorriso, receba, acolha a pessoa. Os números são importantes, o marketing é importante, mas não há números e nem marketing que resistam a um serviço mal prestado. Exatamente. Não tem jeito. Entendeu? Se o serviço é mal prestado, não há marketing que salve não isso. há produto que salve. Não há controle de números que salve um serviço mal prestado na ponta. Você pode ter o melhor controle de CMV, o melhor controle de mão de obra, enfim, a gente até pode falar um pouco mais de questão técnicas, de utilidades. Você vai lá, tudo aquilo que a gente conhece, as linhas, né, que são analisadas, sobretudo na fábrica de bares e no Bar Brahma, mas eu sei que muitos bares não controlam isso, mas a gente pode controlar todas as linhas que estão na nossa mão. Se a gente não prestar um bom serviço na ponta, nada disso não adianta. Exatamente. As pessoas quando elas não são bem acolhidas, eu já passei por isso, todo mundo já passou por isso. Eu estava de férias no Rio e a gente, eu, minha esposa e meu filho, a gente passeando no calçadão de Copacabana e, por ironia, era um quiosque Brahma, né? E a gente tinha um quiosque Brahma na época, que era o do Aricanduva. Quiosque Chopp Brahma. Então. Aí eu cheguei, falei, vamos entrar aqui, vou tomar um shopping Brahma, vou comer alguma coisa. Entramos, sentamos, não fomos recebidos por ninguém. E aquela correria dentro do quiosque, passando para um lado para o outro, ou seja, nós éramos 3 fantasmas ali. Sentamos na mesa, fiquei 5 minutos, levantamos, aí foi com uma garçonete, parou e falou assim, moça, vocês estão indo embora? Eu falei, tô, porque ninguém recebeu a gente. Isso, né? Aí ela falou, não, eu vou atender. Eu falei, não, agora não preciso mais, a gente vai em outro. Fui no da frente, eu não queria comer espetinho, eu não queria ir num bar de espetinho, mas o cara, ele me abordou na calçada, era um rapaz de Fortaleza, um cearense, mora no Rio há bastante tempo, mas o cara falou tão bem do cardápio dele, que eu falei pra minha mulher, é aqui que eu vou ficar.
Entrei, acolheu a gente e parecia que, tipo, ele viu, sabe? Parece que ele viu que a gente passou no bar do lado. Eu fiquei a tarde toda lá comendo espetinho, tomando Ele chopp. não viu, mas ele sabe, porque muitas pessoas... Você não foi o primeiro. Muita gente chegou lá dizendo, pô, fui lá, sentei, ninguém veio me atender. Então ele já sabe. Então o serviço dele tá encaixado ali, a hospitalidade dele, aquela coisa toda, porque ele sabe da fragilidade do Exatamente. Então isso é muito concorrente. importante. Então a gente... É até um recado que a gente passa, né, Alex, pros donos de bares aí, cuidar um pouco mais disso. O Anderson também frequenta bastante lugares. É tudo isso, é música alta, é luz incomodando. E essa coisa de a gente frequentar muitos lugares e ter a nossa experiência aqui, A gente sofre. A gente sofre pra caralho. Tá louco. é de lascar. É de lascar. É de lascar, porque você fica muito exigente, né? E você não consegue desligar o motorzinho. Então você tá ali, sempre olhando o pro- cara não trouxe. Nossa. Ali, aquele canto tá sujo, a mesa não limpa. Não limpa. Trouxeram a conta sem limpar a mesa. E quando você tá como cliente em uma das nossas casas. E são detalhezinhos que, pô, É. Eu começo, quem é de fora eu não começo- sabe, entendeu? Eu levei minhas duas tias que estavam aqui de Roraima, estavam aqui em São Paulo. Levei pra assistir Demônios, que era o sonho delas. Né? Eu liguei pra Alex, reserva uma mesa pra mim, pelo amor de Deus, que se elas vão me matar se eu não levar elas pra ver esse show. Dependendo de como elas viveram a vida, elas iam ver demônios mesmo. Você não precisava se apressar, tô brincando, desculpa. Tia, ele tá brincando, pelo amor de Deus. Não veja isso, tia. Tia Socorro e tia Dinha, pelo amor de Deus. Socorro, Dinha, vocês são maravilhosos. Queremos Vocês são vocês aqui. maravilhosos. A gente aqui não presta, tá ótimo. A gente marcou lá e tal. Chegou. E assim, eu tenho muito orgulho quando eu levo, não só no Brahma, mas em qualquer casa nossa que eu esteja trabalhando, eu tenho muito orgulho de dizer que aquela casa é nossa. Que a gente treinou, que a gente sabe o que a gente está fazendo. Então eu chego assim, tipo, olha, isso aqui é o James. Eu faço questão de falar o nome dos caras, de apresentar. E a gente sentou lá e para nossa felicidade, o Demônio estava completando 80 anos. Então, eles estavam também emocionados, a família estava lá, foi um dia muito especial, acho que pra gente. E aí, demorou um pouco passar o chopp, demorou um pouco, e eu já estava agoniada, e eu chamava assim, Juarez, pelo amor de Deus, aqui é minha tia, pô, não sei o quê, tal. Então, assim, eu já tava rodando, mas assim, quando dava uma travadinha, eu falei, meu Deus, eu já começava a suar, assim. O nosso senso de urgência muda. E crítico, né? Muda. A nossa criticidade muda. Mas às vezes tá normal. Normal, tá na velocidade que estaria em qualquer outro lugar, qualquer outro bar do mundo. Exato. Mas a gente fica mais exigente. Que eu não quero que ela... E eu falei assim, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, minha filha, tá tudo maravilhoso. Eu falei, tia, tá legal, tá? Olha o shopping. Não se preocupa, a gente tá curtindo. E elas choraram, ficaram emocionadas, que era música que meu avô gostava muito, né? Então, foi uma noite especial para elas, mas foi uma noite meio tormentada para mim, porque eu fiquei agoniada com... Você se preocupou mais com... Eu me preocupei tanto com o serviço que eu acabei nem curtindo Não tanto curtindo. com elas, né? Então, às vezes eu até deixo, falei assim, tá, vamos no Brahma outro momento, porque senão eu quero curtir um pouco mais. Tem uma passagem de treinamento que o James sempre fala nos nossos briefings, né? De uma orientação que tem para o hotel, para o navio. Que nenhum cliente, em momento algum, não é cliente, é o... Passageiro. Nenhum passageiro pode passar despercebido por ninguém da operação. Não importa o que duas camareiras estejam fazendo no corredor. Primeiro, você não pode falar sua língua. Você tem que falar a língua universal. Que é o inglês. Porque ele não pode passar e não entender ou ter alguma dúvida de que se vocês falaram dele ou não. Então, primeiro, diante de um cliente, você tem que falar inglês. E você não pode não percebê-lo. É um crime quando a gente, por acaso, quando a gente tem o prazer de ter clientes às dezenas, para não dizer às centenas ou milhares, né, no Brahma, quando você deixa de perceber o cliente não pode ser um número, jamais. A gente fez um workshop de hospitalidade uma vez no Blue Note. Você lembra disso? A gente trouxe o Dollens, lembra? Lembro. E ele tem uma experiência gigantesca com navios, né? E ele disse, reforçando, né, reafirmando o que sempre nos diz o James, ele diz assim, ó, você sempre passa pelo convidado, pelo passageiro. Eu gosto do conceito de convidadologia, né? A gente fala sobre ele, mas passa sempre você sorria e cumprimente. Sorria e cumprimente. Pare e dê o espaço para ele passar. Então, e ele fala naquele dia, ele fala um pouco dessa experiência do navio, né? E comparando a experiência do bar. E foi muito enriquecedor pra gente, porque tem essa experiência também do James, que traz essa lógica pra gente de navio, né?
E a gente percebe um pouco isso nas nossas operações, né? Da cordialidade e da entrega, né? A preocupação para o cliente ser notado. O cliente quer ser notado, né? Porque a importância disso tudo, e no final você sempre tem uma recompensa, né? Por isso, uma recompensa boa. Eu tive um... Você tá falando de quê? De dinheiro? Não, dinheiro? é tudo. Tô brincando. Dinheiro é que nem diz o Alex, é consequência. Eu tive eu respeitava muito os passageiros, né? Respeitava muito. Porque no Brasil hoje, quando começou essa febre de cruzeiro, era mais elite, era a galera que tinha grana, então era muito difícil as pessoas de uma renda menor conseguir fazer um cruzeiro. Hoje todo mundo consegue fazer. Eu recebi um casal uma vez de São José dos Campos. Você sabe por que isso, né? A movimentação nas classes sociais que nós tivemos aí nos últimos anos. Você pode andar de avião, fazer cruzeiro, mas Não, depois a gente fala sobre faz- isso. Não, tá bom, deixa eu falar, esquece. Aí o cara, ele era marceneiro em São José dos Campos e ele conseguiu uma grana pra fazer o cruzeiro, levou a esposa e a filhinha dele, cara. Ele sentava na mesa, você via a humildade do cara. Ele não pedia sobremesa porque ele achava que pagava. Todo dia eu achava estranho. Eu falava, entregava o menu de sobremesa, ele não, a gente não quer. Aí eu falei, vou perguntar pra ele. Eu falei, o que tá acontecendo? Todo dia eu te ofereço, você não... Mas não tem que pagar? Eu falei, não, a alimentação aqui dentro é livre, você pode comer o que você quiser. A bebida é a parte. Se você não tiver pacote de bebida, A você vai partir daquele pagar. dia ele engordou 8 quilos. Ele cara. comeu tudo que ele não comeu E, o dia assim, todos os e dias. às vezes, porque no jantar as mesas são marcadas. Café da manhã e almoço, as mesas são livres. E eu vi ele sentando com garçons hondurenhos, com garçom búlgaro, e os caras tratando mal. Aquilo. Teve um dia que eu fui pra cima de um cara de Honduras. Falei, você não trate ele mal. O cara tá aqui porque ele tem condições de estar aqui. Porque ele via que o cara era humilde, né? O cara não sabia usar garfo, faca. Beleza, no final, num dia antes de acabar o cruzeiro, a filhinha dele veio com um pacote de bolacha que ela tinha terminado, tipo, comeu metade. Ela falou, eu tô indo embora, eu trouxe isso aqui pra você de presente, a criança. Pô, era um pacote de bolacha mexido, né? Mas, pô, ela achou que aquilo ali... Pô, o cara tá lá dentro, trabalhando, ferrado. Ele precisa comer alguma coisa, né? Mas ela trouxe de coração, então... Muito gentil, né? Muito gentil, cara. É o que ela podia dar e deu com todo amor, com certeza. Não, mas isso aí é desumano, né? Você pensar que tem um cliente ali, você julgar o potencial financeiro dele e ele tá ali, ele é cliente como o outro. Por isso que... Tá sentado na mesma mesa. Por no isso mesmo que o salão. nosso serviço hoje de sala, que a gente fala serviço de sala, é o melhor do mundo. A Royal Caribbean, nos Estados Unidos, ela antes tinha 30% de brasileiro na tripulação. Hoje são 50%. Porque o nosso serviço é mais acolhedor, é mais hospitaleiro. Entendeu? Tem suas exceções, claro, mas, cara, é totalmente diferenciado de você ser atendido. Quem já fez cruzeiro aí, já foi atendido por um garçom romeno, sabe como que funciona. Os caras não... São é um lenhador. não estão nem aí. É um lenhador. Então. Ô Anderson, voltando no papo da música, né? A gente tá com uma casa aí que tá engrenando, graças a Deus, que é o Jacaré, né? Queria que você falasse sobre um pouquinho da programação musical do Jacaré, como que tá aí na... Jacaré? O Jacaré, vamos lá, vou contextualizar um pouquinho. Ele é desde 1990. E ele passou por 25 anos sem música. O Jacaré é uma costela de Adão de um açougue, né? Nasce de um açougue. Rapidamente, o Marcelo Jacaré, o pai dele, o apelido dele era Jacaré, porque ele nadava nos anos 70 no Rio Tietê. E aí o Marcelo, filho, muito resumidamente, olha essa operação de açougue, começa a fazer um espetinho, uma cerveja, monta o Jacaré. Pronto. E ele é um cara que trazia muita... é um dos pioneiros. O Jacaré deve ser um dos 3 primeiros bares da Vila Madalena. E que nasce dessa experiência ali do açougue. E ele começa a trazer uma galera da publicidade. Muito forte. Começa a participar dessa construção de público do Jacaré, do conceito. O pessoal da publicidade. E aí, depois de 25 anos de Jacaré, né? Ele pluga uma música ali. Falou, pô, eu tenho um momento de consumo que as pessoas... que é das 19 até as 22 e que tá meio capenga e tal. Eu vou colocar uma música de sexta e sábado e começa a colocar classic rock.
Então, quando a fábrica de bares assume o Jacaré, uns 7, 8 anos, 7 anos talvez, 2018. 18? 2018. Então tem 5. Menos. Tem 5. 5, pronto. Já vem com essa veia musical, que tem muito a ver com o nosso DNA, e aí eu olho aquilo, junto com o Álvaro, obviamente, a gente começa a olhar aquilo, mas percebe que só o rock, o classic rock, não bastaria. Obviamente veio a pandemia em 20 e a gente paralisou um pouco, teve uma reforma que mudou o conceito totalmente do Jacaré, né? E hoje existe um binômio lá, em minha opinião, que garante o conceito, que são os 2 pilares do Jacaré, que é gastronomia e ambiente. Então, o Jacaré tá lindo. Tá uma bonito delícia demais. mesmo. Tá lindo. E o cardápio é incrível. Maravilhoso. Pronto. E aí a gente tem a música não mais como como um pilar estratégico, mas ela não deixa de ser uma entrega importante dentro do bar. E aí a gente vem fazendo fizemos alguns testes e tal, e percebemos o seguinte: a primeira coisa, está na Vila Madalena. A Vila Madalena, ela é multicultural, ela é plural, né? A Vila Madalena tem espaço que de manhã tá tocando jazz e à noite é sertanejo, no mesmo espaço. Eu falo, cara, mas como é que de tarde eu passei, tinha um trio de jazz e aqui tem um cara tocando sertanejo, embora o sertanejo seja pouco difundido na Vila Madalena, tem poucas casas. Aí você passa a tarde, tá rolando um forró e depois um samba, né? Então, o Jacaré vem passando por algumas transformações. A música tá inserida ali de sexta a domingo. Na sexta-feira a gente tem DJ, o DJ Doni tá tocando lá, tocando Brasilidade, então toca ali Marcos Valle, toca João Gilberto, umas coisas mais brasileiras lá do B, e tá muito legal. E também toca alguns padrões. E sábado, a partir de julho, a gente entra com uma programação de pop rock. Que legal. Sábado à tarde, isso é sábado à noite. O sábado à tarde tem um samba raiz, que conversa muito com a Vila Madalena, o público tem gostado muito. E no domingo, uma música ali de acompanhamento pro... E tá indo super bem, né? Quem tiver a oportunidade, então, conheça o Jacaré, aqui na Madalena. Um barzinho Rua Harmonia muito- 305. Muito gostoso. E tem a essência, né? Tem a essência que a gente prega aqui. E só dizer uma coisa, eu sei que a gente tá já nos finalmente. Todas as playlists dos bares sou eu quem faço. E faço isso com muito prazer. Eu E gosto briga muito. comigo sempre porque eu Mexe na mudo. playlist. Não, eu chego num bar, tá tocando uma playlist que eu não. Uma música, eu percebo, essa música não tá em playlist nenhuma minha. Aí eu vou lá e vejo. Calcinha preta. Ele já sabe que fui eu. Já sei. Eu dou uma de louco. Falo, quem é que será que mexeu? Eu sei que é ele. Alguém mexeu aqui nessa playlist, já sei que é ele. Ele não confessa. Mas assim, você pega a playlist do Orfeu, que é uma das mais comentadas, assim, mais seguidas, fui eu que fiz. Fui eu quem fez. Do Riviera. Do Riviera, ela tem 3 momentos, né? Tem 3 momentos. Mas agora a gente, até uma orientação do Cairi, fechado do Cairi, a gente vê muito hip hop. Essa questão paulista, né? Você pega o Riviera de 1949, era a vanguarda ali da esquerda brasileira, era um lugar frequentado pela Angeli, pela Elis Regina, Chico, enfim. E aí a gente tem uma playlist que é de hip hop internacional e nacional, anos 90. Mas tem uma de jazz e soul também muito boa. Mas enfim, eu tô dizendo isso para dizer que você chega num dos bares da fábrica de bares, se a música ambiente não estiver boa, a culpa é minha. Embora a responsabilidade é minha. Às vezes a culpa é do James, tá, gente? Tá, só deixando bem claro, então a culpa é do James. Gente, a gente chegando nos nossos momentos finais, né? Agradecer o Anderson por ter vindo aí, ter aceitado o convite. E aqui, Tanta né? coisa para dizer, não falei E nada. agradecer ele publicamente. Ele nem contou a história de amor dele com o Leandro Leacho. Desculpa, então. era segredo. Agradecer ele publicamente, né? Porque a minha volta pós-pandemia para a fábrica de bares foi por causa dele, né? Ele que me trouxe de volta, quando na época ele era diretor operacional, tinha deixado de lado a música, né, nos bares, e me trouxe de volta. Eu te agradeço até hoje. O Alex estava junto no dia e foi uma parceria que deu certo, né? Verdade. O Anderson é muito mais do que música. Aliás, eu trouxe todo mundo. O Alex também, porque o Alex tava todo mundo desempregado. Tava todo mundo fora. Tava todo mundo fora. Tava todo mundo Eu lembro, fora. Numa live fizeram assim, Anderson, escolhe. Você quer ficar com o Alex Giliard? Eu pensei, Era só ele fazer assim, ó, no papel. se eu disser que não, alguém vai roubar, pô. Aí você quer ficar com o James? Eu falei, se eu disser que não, vão roubar. Não, mas assim, obviamente pra mim foi um prazer
A gente trabalha todos os dias juntos e tal, mas quando estive na liderança, né? Aprendi muito na operação, muito. Respeito cada vez mais a operação. E digo que, eu sei que a gente está no limite, mas cada tarefa e função dentro da fábrica de bares, ela existe para servir a operação. Eu aprendi isso. Exatamente. Inclusive eu como diretor artístico e tendo um produtor ou não, community manager, não importa. Cada função naquele andar de cima, né? Tô falando do escritório, não sabem, né? do escritório, né? Da fábrica de bares, cada função dentro do RH, do financeiro, de compras, de TI, enfim, atendimento, marketing, cada função e cada tarefa executada, ela existe para servir a operação. Simples assim. E aí eu aprendi muito com todos vocês. Muito. A bagagem que vocês já tinham, né? E a gente deu um match porque nós éramos complementares, né? Eu tinha um conhecimento e às vezes até lúdico e às vezes heurístico que das coisas, né? Holístico também das coisas. E vocês tinham a questão prática e operacional e foi importante essa complementariedade. É o chão que a gente fala, né? Foram 2 anos ali, né? À frente ou ao lado de vocês, né? Essa horizontalização, ela é importante. Ninguém está acima. A gente está aqui a gente tem aqui numa linha a limpeza e o presidente e o CEO da empresa, a gente está na mesma linha, horizontal, né? Essa horizontalização, ela é importante. Ninguém não é vertical, não é o presidente e a limpeza. É aqui. E aí isso foi muito importante para mim, a experiência. Sou eu quem agradece o fato de ter dividido esse tempo todo com vocês na liderança e hoje ainda mais, trocando ideia. Luísa. Cara, eu conheci o Anderson quando eu entrei em 2019 e aí ele sempre foi um cara muito gentil. E conversar com ele fez eu estudar, porque ele sempre trazia algum conceito, analogia voltado pra música. Então a gente fazia alguma reunião e ele dizia: a música de fulano de tal é cantada em 1900. E eu falei assim: caraca, mano, eu tenho que escrever porque esse homem tá falando, eu não posso pagar mico. E na verdade, assim, eu acho que a gente sempre trocou muito. E assim, a gente brinca, mas quando a gente voltou, você leva assim, me ajuda, e tipo assim, então vamos se ajudar, o que a gente pode fazer? E isso é bom. Então, nessa troca, a gente conseguiu fazer o melhor. Tipo, vamos receber o povo. Como a gente vai receber o pessoal, a galera para falar de hospitalidade, para começar o bar? Nunca houve barreira entre nós. Nunca houve. E assim, às vezes eu tava resolvendo coisas na operação que você fala assim, resolveu, né? Eu falei, resolveu. Eu nem sabia que tava com problema, você resolveu. Então isso que era legal. E essa oportunidade, eu acho que a gente sempre houve essa troca, a gente sempre brincou, mas a gente sempre se respeitou. E isso é o que transpareceu também para as pessoas que estão abaixo da gente. Porque quando a gente se respeita e troca informação e faz acontecer como conjunto... Tudo vai correto. É o lance certo, do front to top mesmo. Então, tipo, a equipe entende que a gente ali está falando... A liderança está falando em comum. Então, isso também transpareceu para dentro da equipe. E eu só tenho a agradecer das oportunidades que você me deu, que foi super legal. Vai aí. Obrigado, Anderson. Você, com a sua inteligência perspicaz, faz parte do chão. E, como você falou, né, não é uma pirâmide. Estamos todos no chão da fábrica e, inclusive, o cliente. O cliente é o integrante mais importante desse chão de fábrica, que é o universo que a gente trabalha. Você faz parte disso. Muito obrigado por existir. E obrigado. É isso, gente. O Bar e outras histórias. Agradecer aí a Vivax TV, que é uma parceiraça nossa aí, né? Acompanha aí que essa semana tem várias transmissões direto do Brahma, dos shows que vão ter no Brahma. A figura do Dr. Luciano, né? O Márcio, agradecer a galera aí por dessa oportunidade pra gente estar. E falar para todos vocês que o nosso QR Code vai estar na tela aí, pode acessar, que vai ter uma surpresinha para vocês, tá? Ou no Brahma, no Jacaré, ou me no marca Rivera. lá, Anderson Camorra, me marca lá. Mas você já quer participar, né? Não, você não pode acessar nenhum QR Code. Queremos você de volta aqui, Anderson. Exatamente. A gente tem mais história. A gente tem muita história, tem muita coisa guardada aí. É isso, gente. É que a gente foi devagar agora. A gente não contou uma história de bar, né? É verdade. Nenhuma. Só outras histórias. Só outras. Só outras histórias. Obrigado, gente. Valeu.